junto. Essa comunhão ela é tão importante da igreja. Na Rússia, só para você ter uma ideia, eu estava perseguindo, tentando acabar com a igreja lá, na época era a União Soviética, né? E um soldado ali falou, olha, enquanto esse povo se reunia escondido, porque eles reuniam debaixo de chão, falou assim, o cristianismo jamais vai acabar. Porque, na verdade, meus irmãos, quando nós nos reunimos num culto desse aqui, eu tenho certeza que você sai daqui revigorado, você sai daqui animado, você sai daqui despertado, né? Você sai daqui com aquela porção para continuar durante a semana, animado, falar, essa semana eu vou, né? Somente Santa Ceia, né? Que nós estamos ceando, nós estamos declarando mesmo essa comunhão que nós temos uns com os outros, que Santa Ceia é isso, né? Santa Ceia, você olha para o lado, você vê que você tem comunhão com o seu irmão. Santa Ceia, você olha para dentro e vê como é que está a sua vida e você se avalia. Você olha para trás, vê a obra de Cristo, mas você olha para frente e vê que nosso reino não é dessa terra, mas que é um lugar muito melhor preparado para mim. E para você, pastor José Ramos sempre ora, né? Há de ter um lugar melhor do que esse, né? E realmente tem um lugar melhor do que esse, em nome de Jesus. Então é bênção quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos aqui juntos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Carta uma igreja aqui bem conhecida, a igreja de Laodiceia. Deus me trouxe ao coração para pregar essa mensagem sobre essa igreja. Eu falei, Deus, será que tem alguma coisa? E é interessante que quando a gente começa a estudar o texto e aprofundar, nós somos tão assim surpreendidos, porque a palavra de Deus é algo tão vivo e é algo que fala tanto conosco assim que a gente fica, uau, que maravilha. Não tinha prestado atenção nesse detalhe aqui ainda não. Você já leu a Bíblia assim? Mais que você já leu, já estudou, mas cada vez que você lê, é novo, você sabe por quê? Porque essa palavra ela é viva. Esse aqui não é um livro que é como um livro qualquer, com uma história que você lê, não. Mas esse é um livro que você lê e de repente esse livro, ele está fazendo parte da sua vida. Você está caminhando neste livro, você está vivendo. Porque, meus irmãos, o Evangelho, eu sempre digo isso, o Evangelho ele é muito mais do que letra. O Evangelho é vida de Deus em nós. O Evangelho é nós estarmos desfrutando dessa comunhão íntima e verdadeira com o Senhor. Então, quando nós temos o prazer de ler esta palavra, quando nós temos o prazer de meditarmos, nós temos o prazer ali de começar a viver essa palavra. E dessa palavra nos transformar completamente. Né? Aquilo que um dia foi perdido, que é a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus ele está restaurando, ele está esculpindo em mim e em você a imagem e semelhança dele. E a mão do artista, ela não cessa de trabalhar, mas ela continua trabalhando a cada dia em mim e em você. Amém? É bênção de Deus. Então, quem achou aí? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Essa igreja nós vamos falar sobre aqui a igreja de Laodiceia. Um texto bem conhecido. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 ao versículo 22. Está escrito assim, olha para você, todo mundo achou? Amém? Então vamos lá ler a leitura. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Nossa, que descrição. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Eu preciso de ouvir a voz de Deus. Amém? Meus irmãos, essa carta aqui, que o Senhor escreve à igreja de Laodiceia, ela é a carta mais severa de todas. Porque as outras cartas, ainda que ele dá algumas exortações, olha, vocês que têm aí tolerado a doutrina dos nicolaítas, vocês que têm sido assim, mas depois o Senhor, ele vem e ele faz um elogio àquela igreja ali, né? Mas essa carta, se você observar e se você ler com cuidado, você vai ver que não tem nenhum elogio nesta carta aqui, embora não tenha nenhuma repreensão deles ali estarem com alguma doutrina diferente, com algum ensino falso na igreja, ali tolerando os falsos profetas. Aqui também não tem nenhuma exaltação, se você observar, em questões de pecados sexuais ali, nenhum escândalo sobre a igreja, mas ao mesmo tempo vai ser a carta ali aonde o Senhor, ele vai fazer a repreensão mais severa de todas ali, que nessa carta aqui nós não encontramos nenhum elogio, porque quando uma pessoa ainda te chama atenção, mas ela fala algo bom para você primeiro, é mais suave, não é? Porque ao menos algo de bom ali ela viu. Agora, quando ela chega e é só repreensão ali, você fala, espera aí, eu sou pior, não tem mais jeito não, acabou, não tem mais nada para mim não é assim? Mas aqui nessa carta a gente vê o próprio Senhor Jesus, aquele que é o Criador. Aqui o texto diz que aquele que é o formador de todas as coisas, aquele que nada escapa do seu olhar, aquele que é o amém, que nós vamos ver, aquele, ou seja, assim seja, amém, assim seja, aquele que em todas as coisas ele concorda para que existe, sem a concordância dele nada existe. E esse Deus é que vai chegar para essa igreja aqui e que vai dizer para ela, olha, eu conheço as suas obras. Ou seja, não tem escapatória, porque se às vezes alguma pessoa te acusar, você até se escapa, não é bem assim não, eu falei, mas não era assim, você dá uma desculpa daqui, dá dali. Agora, quem conhece todas as coisas e que vê a sua vida igual um raio-x, e ele chega diante de você ali e ele vai dizer assim para essa igreja, olha, eu conheço as suas obras. Pesado, né, meus irmãos? Se hoje você ouvisse isso, né? Eu conheço as suas obras, eu vejo, eu te enxergo, além do que você mesmo consegue se enxergar, além do que você mesmo consegue te ver, eu te vejo, eu conheço as tuas obras, eu conheço você do avesso. Meus irmãos, e ele fala isso aqui para essa igreja, que nós vamos começar a ver, a mergulhar nesse texto aqui. A primeira coisa que ele vai dizer para essa igreja aqui, é que essa igreja estava perdida. Essa igreja, ela tinha perdido ali o fervor. Como nós vamos ver no texto aqui, ela não era uma igreja nem fria, ela não era uma igreja quente, mas ela era algo choco, algo que era morno ali. E essa igreja, ela tinha perdido o seu fervor. Essa igreja também, ela tinha perdido ali os seus valores. Essa igreja tinha uma visão distorcida de si mesma, como nós vamos ver também. E mais ainda que eu encontro nessa carta aqui que nós vamos ver, esta igreja,
ela tinha perdido a visão. Mas Cristo, sabe o que diz lá em Apocalipse capítulo 1, se você ler ali no versículo 14 mais ou menos? Que João olha, ele vê os 7 castiçais, depois vai falar que esses 7 castiçais é a igreja, e vai dizer uma coisa, que ele vê o próprio Senhor Jesus passeando no meio da igreja. Aquele que te conhece, aquele a quem todas as coisas é formada por ele, aquele que tem todo o poder, aquele que diz amém, a testemunha fiel de Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e que nada escapa do seu olhar, que nada escapa das suas mãos. A igreja, toda vez que você estuda a história da igreja, os 2000 anos do cristianismo, a igreja teve épocas assim que parece que ela se perdeu totalmente. Quando você estuda história, você começa a ler, você fala, espera aí, tem mais gente, não, onde que essa igreja, por que essa igreja não acabou? Por que não deixou de existir? Porque o pecado tinha entrado tanto na igreja, meus irmãos, tinha época que a igreja tinha 3 papas, tinha papa que tinha mais de 50 mulheres, era pecado, escândalos atrás de escândalos assim, as pessoas criam em qualquer coisa. Teve um homem que falou que batata era do diabo, que não podia comer batata, o outro falou, mas por que do diabo? Não, ele falou, eu vou provar que batata é do diabo. Ele fez um risco assim e falou, o que está debaixo da terra? Esse é o diabo, que eles acreditavam. Batata nasce em cima da terra ou debaixo da terra? Olha para você ver como é que era a mente do pessoal. Teve a época que a igreja estava totalmente perdida, mas ele é aquele que passeia no meio da igreja, ele é aquele que está no meio da igreja, e ele é aquele que tem todo o poder para restaurar de novo o fervor em você. Ele é aquele que tem o poder para te trazer de volta os valores eternos. Ele é aquele que tem o poder para te curar da sua cegueira espiritual e para te trazer uma visão verdadeiramente do reino de Deus. Por isso que possa parecer o mais perdido que a igreja esteja, seja a igreja local, seja a igreja macro-igreja, que às vezes quando a gente olha para a macro-igreja, a gente desiste. Porque você vê tanto escândalo, gente brigando na internet, pastores brigando com pastores, tantas heresias, tantos ensinos falsos dentro da igreja, e você para e pensa, meu Deus do céu, eu faço parte disso, eu estou no meio disso. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que passeia no meio da igreja, e que Ele é aquele que tem todo o poder para restaurar todas as coisas. Por isso eu quero te dizer, você pode ter chegado aqui da maneira que você chegou. Talvez você chegou desanimado, talvez você chegou aqui arrastando, talvez você chegou aqui totalmente sem visão, talvez você chegou aqui totalmente morto, totalmente apagado, mas eu quero te dar a boa notícia, que está aquele aqui que pode te restaurar, que pode colocar de novo um fervor dentro do teu coração, que pode te encher de novo da alegria do alto, que pode te dar a visão do céu espiritual. Está aquele aqui que pode te trazer os valores eternos. O anjo do Senhor está passeando aqui nesse lugar. Tinha uma canção que dizia isso, dá lugar, irmão, dá lugar ao anjo do Senhor. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. Nós hoje é um culto de Santa Ceia. Você vai ceiar e você pode sair daqui da mesma maneira, se você quiser. Mas eu tenho certeza, se você abrir o teu coração, se você dizer, Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu preciso do Senhor, restaura em mim um verdadeiro fervor, restaura em mim a alegria que eu perdi, restaura em mim um ânimo de novo, Senhor, Ele está aqui para te curar, Ele pode tocar no teu coração, e você pode sair daqui totalmente transformado, você pode sair daqui totalmente mudado. Às vezes eu chego na igreja, às vezes eu estou desanimado, é verdade. É porque eu sou humano. Mas quando eu chego nesse lugar aqui, eu encontro com aquele que é o dono da igreja, daquele que restaura o meu coração, daquele que me limpa, daquele que me anima, daquele que me coloca de pé, daquele que me faz caminhar para frente, olhar para frente. Meus irmãos, Ele está aqui nesse lugar. Se você crê, estenda a tua mão, toque no Senhor Jesus, porque Ele é aquele que tem poder para te restaurar, Ele é aquele que tem poder para te curar, Ele é aquele que tem poder para te libertar, Ele é aquele que tem poder para te transformar. Por isso eu quero te dar essa boa notícia. Se você está desanimado, olhe para o Senhor Jesus, Ele está aqui. Talvez a sua semana, quem sabe, foi uma semana muito atribulada, né, pastor Zé Ramos? Passou a semana bem atribulada, né? Assim,
Mas Jesus é aquele que nos levanta, não é isso? Ele é aquele que dá novo fôlego, não é? E nos coloca de pé de novo. Meus irmãos, essa igreja de Laodiceia, como eu disse aqui, 3 características dessa igreja. Essa igreja tinha perdido o fervor. Essa igreja, ela tinha perdido os valores que nós vamos ver aqui. E essa igreja tinha perdido a visão. Mas essa igreja, se você observar, se nós fôssemos dessa época, era uma mega igreja dessa aí, talvez uma Lagoinha, uma Getsemane, uma igreja assim, tinha um louvor bonito, povo cheiroso. Sabe por quê? Essa cidade aqui era uma cidade muito rica. Essa cidade ali, ela ficava na rota comercial ali, né? Devido a isso, essa cidade ali tinha grandes centros bancários, financeiros, era a finança da Ásia Menor ali, essa cidade da Odisseia, né? Era uma cidade muito bonita, uma cidade muito próspera, né? Então, provavelmente, aquela igreja também era uma igreja muito rica, era uma igreja muito próspera. O povo que frequentava aquela igreja ali era o povo da alta sociedade, gente bonita, gente cheirosa, gente influente ali, tinha as melhores coisas daquela época. Talvez se fosse daquela época, opa, quero frequentar essa igreja aqui, né? Tem as melhores coisas, né? Só que essa igreja, na verdade, era uma igreja que ela tinha se tornado morna. É uma igreja que tinha perdido o seu vigor. E é tão interessante quando o apóstolo João escreve isso aqui, conhecendo a geografia do lugar e conhecendo o lugar quando você estuda. Porque essa cidade aqui de Laodiceia, ela estava no meio de 2 cidades. Ela estava no meio da cidade ali que era próximo dela, Colossos, que foi escrita a carta de Colossenses, e ela estava ali perto da cidade de Herápolis. E é tão interessante que na cidade de Colossos tinha águas ali que eram frescas, águas frias, que matavam a sede ali, que saciava, água que refrescava, que trazia um frescor. E ao mesmo tempo em Herápolis eram águas termais, águas quentes ali, aonde ali tinha elementos ali naquela água de vulcão ali, que curava a doença das pessoas, que sarava as pessoas ali. Uma cidade tinha água fresca que refrescava, que matava a sede, e a outra tinha água que curava. Águas ali termais. Mas só que no meio dessa cidade estava geralmente a cidade ali, a cidade de Laodiceia, aonde as suas águas eram mornas. Ou seja, ela não refrescava, ela não matava a sede de ninguém, né? E ao mesmo tempo ela não tinha o poder curativo que aquelas águas de Herápolis ali tinha naquela cidade ali. Ou seja, era algo que não prestava para nada. O morno é assim. O morno, ele não presta para nada. É isso que o texto está dizendo. Quem dera você fosse frio, que ao menos a sede de alguém você matava, alguém você refrescava. Mas porque você não é frio e você não é quente, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque a água daquela cidade ali era uma água terrível. Você já tentou beber água morna? Diz que quem está fazendo regime toma água morna. Eu ainda não tomei, não. Mas diz que é terrível, né? Diz que água morna dá vômito, né? Quem aqui já tomou água morna? Para vomitar? É mesmo? É. Eu não sabia que provocava vômito, não, né? Assim que você gostava de provocar, né? Porque vomitar é ruim demais, né? Né? É muito ruim quando a gente vomita, né? Eu lembro quando eu tomava porre, graças a Deus, Jesus mudou minha história, né? Mas quando eu tomava porre e de repente não aguentava, vomitava, aquilo é ruim demais, meus irmãos. Aquilo ali você vê tudo torto, o mundo parece que está girando diante de você, não é? Água morna é água terrível. Agora você imagina uma pessoa que está causando ali náuseas em Deus. Porque assim o morno ele causa náusea no Senhor. Porque ele não presta para nada. Ele não refresca, ele não presta para trazer cura. E alguns membros daquela sociedade ali tinham se tornado assim, crentes nominais. Porque aquela igreja era uma igreja rica. Provavelmente eles frequentavam a alta sociedade ali. E aquela igreja era muito amiga da sociedade daquela cidade. A pior coisa que existe é quando o crente vira amigo de ímpio. Não tem como. Não tem como luz ser amigo de trevas. Crente amigo de ímpio, ele não prega mais para o ímpio.
Crente não pode ser amigo de ímpio. Você pode até andar com ele um certo tempo para influenciar e ter um propósito de pregar para ele. Mas se virar muito amigo, você já não prega. Ele vai na sua casa, come do seu churrasco, xinga palavrão na sua casa, xinga você. Não é assim? Crente, ele tem que ter um propósito. Nós estamos nessa terra aqui, meus irmãos, para ser sal e para ser luz na vida das pessoas. E aquele povo ali, então, de vez ali, aquele povo influenciar aquela sociedade estava influenciando aquela igreja. Ou seja, em vez a igreja influenciar o mundo, nós somos o sal da terra. Se o sal perder o seu valor, ele não presta para nada, está escrito. Não é isso? De vez aquela igreja salgar, de vez aquela igreja temperar, de vez aquela igreja trazer gosto àquela sociedade ali, o contrário estava acontecendo. Era o mundo que estava influenciando aquela igreja. Era o mundo que estava entrando dentro da igreja ali e trazendo, não digo sabores, mas dissabores naquela igreja. O que nós podemos ver? Pessoas mornas. O que você pensa com pessoas mornas? O que você entende por um cristão morno? Se você pensar, morno é aquele que era frio, esquentou mais ou menos, mas não chegou a ficar quente, não é? Ou então ele era quente e se esfriou. No caso aqui de Laodiceia, aquelas águas termais que curavam, desciam até ali, de Herápolis, descia para Laodiceia ali, e devido a estar passando no meio de rocha, que era frio, ela se esfriava, se tornava morna. Só que ao mesmo tempo que ela se tornava morna, ela perdia o seu poder curativo. Tinha também um duto ali que vinha dali também de Colossos, e aquela água, quando chegava ali, ela já chegava morna, a ponto dela ali não servir para beber, e dela não ter um gosto agradável ali. O crente, na verdade, morno é esse crente que talvez ele ouviu o evangelho, ele entendeu o evangelho, ele vem para a igreja, só que, na verdade, ele não tomou posição. Ele se tornou até um cristão, ele tem até número. Até o número da igreja dele está lá. Você entendeu? Tem uma igreja aí que você sai de lá, você pode sair de idade de 20 anos, seu número continua lá. Você não sai igual a igreja católica. Vocês estão contando que eles têm 80 mil membros, 100 mil membros, mas só que quem foi de lá não sai, o número não sai mais não, sabe? São pessoas nominais, meus irmãos, são pessoas que estão dentro da igreja, mas a prática da vida dela, a mentalidade dela é igual a mentalidade de uma pessoa daí de fora, do mundo. Esse tipo de crente, ele não faz diferença. Pelo contrário, ele traz uma grande confusão na igreja. Porque dali ele começa a disputar quem veste a melhor roupa, dali ele começa a disputar quem é melhor, dali ele começa a trazer fofoca, ele começa a trazer problemas dentro da igreja, porque a mentalidade dele é a mentalidade de ímpio. Se ele é solteiro ali, ele tenta pegar as menininhas tudo dentro da igreja. Você já viu esse filme? Sabe que o grande problema da igreja é isso? A igreja está cheia de pessoas, mas cheia de pessoas que são apenas nominais. São pessoas que têm nome de cristão, mas não têm atitude de cristão. Não tem uma vida de cristão. Ele não presta para nada, a não ser para encher banco de igreja. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que não nos deixe ser assim, mas que eu e você possamos ter uma vida frutífera, uma vida cheia de Deus, a ponto, olha, de você estar aqui, mas de você trazer mais um, de você frutificar, de você se enganjar na obra de Deus. Sabe por que a igreja passa tanta dificuldade? São poucos que querem se envolver na obra de Deus. Trabalho tem é muito na igreja, não é pouco não. Tem escola de crianças aqui, precisa de escola de crianças. A Adriana acabou de cantar, já subiu. Meus irmãos, faltam pessoas que estejam realmente dispostas a fazer a obra. No evangelismo vai 4, vai 5 pessoas. Por que vai 4, 5 pessoas? Né? O que acontece? Eu sei que tem gente que tem dificuldade, tem problema de mobilidade, tudo. Mas será que a igreja toda que tem? Isso não é na nossa igreja, não. Isso é em todas as igrejas. Eu estava triste porque até que hoje, graças a Deus, está indo mais gente orando. Tem 8, 10 pessoas indo. Sexta-feira tinha 11, né? Eu estava triste, falei, meu Deus, 6 pessoas orando aqui na reunião de oração e tudo, que a igreja não tem nem 30 membros. Aí eu subi com o irmão para orar, a igreja dele tem 230 membros, ele falou que lá vai 6 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, ou nós estamos avivados demais, que ele é 10 vezes maior do que a gente, ou alguma coisa errada tem nesse negócio aí, né?
As pessoas não querem orar. Meus irmãos, como é que você quer ver milagre? Como é que você quer crescer com Deus? Como é que você quer dar fruto? Como é que você quer pôr a mão sobre o endemoniado e o demônio sair da vida dele? Como é que você quer pregar, as pessoas chorarem de arrependimento? Você não tem investimento na vida espiritual, você é pessoa que passa a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia. E sabe o que acontece? Quando vem no culto, nós temos que rebocar você. Aí você só vive de carga, de igreja vir te animar, te animar, te animar. Mas tem que ser o contrário, você tem que vir aqui encher esse lugar de fogo. Você tem que vir aqui encher esse lugar de ânimo. Quando você chegar aqui, você vai chegar para adorar. Opa, hoje vai ser maravilhoso, hoje vai ser tremendo. Nós não podemos perder essa alegria, não. Essa igreja era morna, porque essa igreja era uma igreja que tinha perdido a alegria do evangelho, eles tinham caído na rotina. Me perdoe, desculpe, me entenda bem, a pior coisa que existe na vida do ser humano é religião. Porque religião te clausura, religião põe regras na sua vida, religião faz você andar de um jeito assim, sabe? Mas Jesus é muito mais que isso, meus irmãos. Jesus é o evangelho vindo do céu para mim e para você, que nos liberta, que nos deu uma nova vida. E hoje eu venho aqui pregar porque eu tenho alegria, eu tenho prazer de falar do Senhor Jesus. Teve um irmão um dia falou comigo, pastor, o senhor prega para um como se estivesse pregando para 1000. Eu falo, é porque eu estou falando da coisa mais suprema, da coisa mais maravilhosa que eu posso falar. Não tem como falar de Deus sem se emocionar, não tem como falar do evangelho da cruz sem se emocionar, porque foi esse evangelho que mudou a minha história, foi esse evangelho que mudou a minha vida. E nós não podemos perder essa alegria que nos transformou. Meus irmãos, vir no culto não pode ser um sacrifício. Ah, eu vou no culto porque senão eu não sou salvo, eu vou lá porque os irmãos têm que me ver. Não, vir no culto tem que ser uma alegria. Aqui é a casa do santo, aqui é a casa do povo de Deus, que quando nós reunimos aqui, nós viemos partilhar esse pão do evangelho. Esse pão que nos libertou, esse pão que é Cristo Jesus, que está aqui no nosso meio. E quando nós nos reunimos, nós estamos aqui reunidos para receber do Senhor Jesus, para dar glórias a Ele, para dar louvores, mas para receber. Nós precisamos ter esse nosso coração sempre ardendo pela presença de Deus. Quero contar rapidamente, eu me lembro, já contei isso aqui, eu comecei no monte, de repente, meus irmãos, começou, a própria empresa de ônibus parava 2 ônibus aqui embaixo, era no ponto ali onde era Ibufe, de tanta gente que estava subindo para o monte. A igreja que a gente era, a igreja mãe era uma igreja tradicional. Ficou incomodado, não pode ser, esse povo está subindo para o monte, tem que proibir desse povo ir no monte. Nós temos que proibir. Não pode isso acontecer, não. Né? E o pastor da igreja, que era a igreja filial ali, que não era a igreja, não era matriz, era filial, falou, pastor, o senhor vem cá então, porque eu não tenho coragem de jeito nenhum de impedir desse povo ir no monte, não. Se o senhor quiser, o senhor pode até me tirar. Depois acabou que ele se tornou pastor dessa igreja também, que é a igreja tradicional, mas é uma igreja grande. E ele falou, se eu quiser, o senhor pode até me tirar, mas eu não tenho coragem de jeito nenhum de proibir desse povo. Faz um negócio. Vem aqui de manhã, vai ter escola dominical aqui, o culto depois. Vem aqui e o senhor mesmo fala para eles. Aí o pastor foi lá, olhou a igreja lotada, meus irmãos, a igreja não tinha nem banco para sentar, pessoas em pé. O pastor ficou olhando aqui, gente, escola dominical cheia assim desse jeito, escola dominical não vai quase ninguém também. Aí o pastor de lá da igreja chegou, pastor, eu quero contar para o senhor, esse povo aí passou a noite inteira no monte orando. Não é que eu vou proibir, esse povo está na igreja. Eu quero contar para o senhor, vai acabar o culto aqui, eles vão em casa, vão almoçar, 2 horas da tarde, eles estão lá na praça evangelizando. Aí o pastor olhou para ele assim, deixa eles irem, deixa eles irem, deixa eles irem. Vocês não sabem o que aconteceu? Aquela igreja tinha 30 anos que era congregação, ela não se tornava igreja de jeito nenhum. Aquela igreja não passava de 20 membros. De repente aquela igreja se multiplicou, Batista El Shaddai, cresceu, comprou o lote, comprou o lugar lá, construiu o templo próprio. Porque assim, coração ardente, cheio de Deus é assim. Não consegue ficar quieto. Opa, eu estou aqui, o Espírito Santo começa a te incomodar, eu não posso ficar quieto nesse banco, não. Eu tenho que fazer alguma coisa, pastor. Deixa eu trabalhar aqui. Eu era de uma igreja muito rica, muita gente capacitada. Eu cheguei para o pastor lá, o pastor era engenheiro, dono de construtor, e falou, pastor, eu quero engraxar seu sapato. Meus irmãos, foi assim que eu comecei o meu ministério. E ele falou, mas ele assustou, falou, meu sapato está sujo.
Eu falei, não, é porque não tem nada para me fazer nessa igreja, e eu não consigo ficar, eu não quero sair daqui, porque eu gosto daqui demais. Eu não consigo ficar sem fazer nada. A única coisa que eu achei é engraxar seu sapato. Traz o seu sapato para mim que eu vou engraxar. E ele trouxe o sapato para mim, eu engraxou o sapato dele muito bem, sabe? E Deus começou a me honrar, Deus começou a me colocar à frente de grupos ali, eu comecei a dirigir células naquela igreja, começou a multiplicar ali naquele lugar. Sabe por que eu estou te contando isso? Pessoas com o coração cheio de Deus assim, elas não conseguem ficar quieto. Mas crente frio, não. Chega o outro e fala assim, o mundo está ruim. Ele fala, está ruim mesmo, está ruim demais. Ele não fala nada, sabe? Ele não consegue testemunhar, ele não consegue pregar. É por isso que ele não ganha ninguém para Jesus. Ele não prega, ele não fala. Quando ele fala desanimado. Aí o outro olha assim e fala, espera aí, eu também quero servir esse Deus. Não, Deus me livre. A vida dessa pessoa é um castigo tremendo, toda arruinada. Mas a pessoa quando fala assim, ó, Jesus te ama. Eu estava pregando com o pastor José Ramos, um jovem começou a rir da gente ali. O pastor José Ramos olhou para ele e falou, jovem, Jesus te ama, e tremeu todo. E é assim, sabe? É crente cheio de Deus, nós temos que colocar fogo no coração, meus irmãos. O Hernandes fala, olha, nós temos que ter luz na mente, que é essa palavra aqui, mas o coração incendiado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor. Nós precisamos de ser incendiados pela presença de Deus. Senão nós vamos ser uma igreja morna, uma igreja fria. Vai ficar isso aqui eternamente. Daqui a pouco as crianças estão adultas e velhas. Mas que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que o Senhor traga pessoas novas, traz vidas para essa igreja. Né? O fogo, ele tem duas características, dizendo rápido. Ou ele se apaga ou ele se alastra. Foi isso que a gente falou no acampamento. Né? Para o fogo não apagar, você tem que colocar a lenha. E quando ele pega, ele alastra. E que o fogo de Deus possa se alastrar na nossa vida. Amém? E essa igreja, então, ela tinha perdido esse fervor, ela tinha perdido esse ânimo. Mas mais ainda, essa igreja tinha perdido os seus valores. Quando a igreja, ela perde o fervor, meus irmãos, olha que coisa interessante. Quando a igreja, olha esse texto diz, quando a igreja, ela perde o seu valor, ela começa a substituir a presença de Deus por coisas. É o que acontece, é por isso que pessoas deixam de vir na igreja por um entretenimento do shopping, deixam de vir na igreja por causa de um aniversário. Não estou falando que você tem que viver, não. Deixa de vir na igreja para ganhar dinheiro. Você sabe por que ela deixa de vir? Porque os valores dela estão invertidos. A verdade é essa. Quando nós não valorizamos Deus, qualquer coisa você coloca no lugar dele. O seu coração foi feito para ser preenchido por algo. E esse algo tem que ser preenchido por Deus. E quando o seu coração não é preenchido por Deus, sabe o que acontece? Você vai começar a ser preenchido por coisas. Entretenimento vai ser mais importante. Talvez ver televisão vai ser mais interessante para você do que orar mesmo. Você fazer algo vai ser mais interessante. Eu acho tão engraçado isso aqui. Quando a gente faz um churrasco, aparece gente que você nunca viu na vida. Né? Não estou assim, julgando ninguém não, né? Mas se você convida para orar, vai ter uma reunião de oração, é um custo, é um sacrifício. Mas por que as pessoas estão com valores invertidos? Nas igrejas as pessoas estão com valores invertidos. E essa igreja aqui não era diferente. Essa igreja que era uma igreja rica, essa igreja era uma igreja que estava trocando o material para o espiritual. Ela estava trocando o entretenimento para aquilo que era mais atrativo do que o espiritual. É por isso que ele vai dizer, essa igreja diz assim, olha, eu sou rica. Não é isso que diz o texto aqui? Lá no 17, né? Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Deus vai dizer para essa igreja, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição quando nós perdemos os valores. O que tem sido prioridade? É por isso que ele vai dizer, eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, porque aquela cidade era uma cidade que tinha muito ouro. Aquela cidade era a cidade que produzia lã negra, uma das melhores vestes. Então Jesus vai dizer, olha, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Meus irmãos, será que nós não temos trocado coisas por Deus? Acho engraçado, as pessoas por qualquer coisa deixam de vir na igreja. Se sentir uma dorzinha de cabeça, não vai na igreja, não. Se choveu, então, foi na hora do culto, some todo mundo. Não é assim? Se achar que o culto não é atraente, não vai na igreja, não. Porque as pessoas estão trocando coisas por Deus.
Meus irmãos, como é que nós queremos ser cheios do Espírito? Como é que você quer experimentar milagre na sua vida? Se você troca o espiritual pelo material, e é muito fácil da gente fazer isso. Eu digo que é muito fácil. Eu mesmo tenho uma empresa, eu abri mão da empresa para estar pastoreando, para estar à frente da igreja. Mas o meu coração diz para todo mundo, você pode ter um nível de vida muito maior, muito diferente. Você pode ganhar dinheiro. Eu desci muito de nível social. Mas para estudar a palavra de Deus, para estar trazendo o melhor para os irmãos. Não é porque eu não ganho nada da igreja que eu vou trazer o melhor, não. Eu vou trazer o melhor para você. Para trazer essa palavra aqui, eu estava no aniversário, antes de ir para o aniversário, alguns minutos antes, a Adriana me chamando, eu falei, espera que eu vou desligar o computador. Porque eu estava meditando nessa palavra para você. Porque para mim o espiritual se tornou muito mais importante do que o material. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho colocado Deus à frente de todas as coisas. Mas eu tenho experimentado um mover de Deus tremendo na minha vida. Eu tenho experimentado o melhor de Deus na minha vida. Não troque o material pelo espiritual. Porque você vai se tornar prisioneiro do material, o dinheiro te faz prisioneiro dele, o trabalho te faz prisioneiro. Se for uma pessoa, você se torna cativo daquele amor, você se arrasta diante daquela pessoa para ter aquela pessoa. Não deixe que o material tome conta do teu coração. Não deixe que você seja chamado de cego, né, pobre, nu e desgraçado. Meus irmãos, que palavra terrível. Mas que nós sejamos vistos diante de Deus. Mas qual que são os seus valores? O que é que permeia a tua fé, o teu coração? Porque se vir uma perseguição aí, se for material, tenho certeza que você vai ser o primeiro a pular fora do barco. Eu não acredito em gente desviada, não. Na verdade, o desviado, ele sempre foi desviado. Ele só estava dentro da igreja. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha, tanto é que ele vai dizer o que vencer, Deus só fala para vencedor, Deus não fala para perdedor, não. A Bíblia fala que aquele que permanecer até o final será salvo. Aquele que não permanece, na verdade, ele nunca teve o coração em Deus. Talvez ele conheceu religião, igrejas, conheceu coisas. Mas a verdade é que nunca conheceu. Por isso que a palavra vai dizer, saíram de nós, mas não eram de nós. Mas que o Senhor tenha misericórdia, nos ajuda a ter uma visão espiritual. Os valores eternos, que sejam aqueles que permeiam a nossa fé. Que você compre vestes, que você busque o ouro do Senhor. E a terceira coisa que essa igreja é uma igreja que tinha perdido a visão. Essa igreja se achava a rainha da cocada, né? Como eles dizem aí, não é isso? Essa igreja se achava a Coca-Cola do deserto. Essa igreja se achava a igreja da moda. Essa igreja se achava a maioral. Porque o que Deus vai falar? Olha, eu sou rico, eu sou bastardo. A igreja da gente não falta nada. A igreja da gente tem todas as coisas. Tem gente que, se ele chegar diante do espelho, ele fala, puxa vida, eu queria casar com você, viu? Eu já vi gente que é apaixonada com ele mesmo. Mas eu sou lindo demais, eu sou bonito demais. Né? Tem gente que se acha. E se acha muito na fé. Tem igreja se achando demais na fé aí. Porque ela tem isso, ela tem sítio, ela tem carro, ela tem tantas igrejas, ela tem tantas coisas. É por isso que o texto vai dizer, olha, compre colírio de mim. Porque eu sou aquele que pode te dar a verdadeira visão. Eu sou aquele que pode abrir os teus olhos. Eu sou aquele que posso te fazer enxergar. Porque ali produzia a melhor pasta ali. Na época tinha um consultório oftalmológico ali na cidade de Laodiceia. E produzia um melhor colírio ali, a melhor pasta para que curasse doença dos olhos ali. Mas Jesus falou, olha, isso aqui pode até curar a tua visão física, mas o que pode curar a tua visão espiritual, o que pode te dar verdadeiramente a visão do reino, sou eu. Por isso, busque a visão, meus irmãos. Sem visão você não cresce, sem visão você não permanece para frente. Você só vai até onde a sua visão permanecer, seja financeiramente ou espiritualmente. Até na sua empresa, primeiramente, ele é grande ou pequeno? Eu pergunto, qual que é o tamanho da visão dele? Se for pequeno, vai ser pequeno o resto da vida. Mas pode ser pequeno, se tiver visão, cresce. Porque a visão é mãe da realização. E Deus quer te encher de sonhos, Deus quer te encher de visão espiritual. É por isso que ele vai dizer, os vossos velhos sonharão. Ou seja, aquele que não tem visão, ele vai dar visão. Porque o anjo do Senhor está passeando aqui nesse lugar, para te encher de visão do reino dos céus.
Nós precisamos ter visão de Deus, visão do reino. E esse convite aqui, que nós costumamos pregar tanto, para resumir para você a questão da ceia, estou correndo um pouquinho aqui, que ele está à porta. Ele está batendo. Esse convite não é feito só pessoalmente, mas esse convite é feito para essa igreja. E esse Deus que pode restaurar o teu fervor, a tua alegria. Esse Deus que pode restaurar ali os teus valores, a tua visão. Ele é aquele que está batendo na porta. Ele é aquele que está te chamando. Ele é aquele que está lá. Ele está batendo, ele é insistente. Meus irmãos, bater e assejivos-as. O que fala de bater ali? Quando você vê falar sobre bater, que está chamando? Que Deus, quando você bate, ele é aquele que está te chamando. Ele está batendo, ele está te chamando pelo nome, talvez ele esteja chamando, bem Vimar. Vem andar comigo. Vem experimentar do que eu tenho para você. Nós vamos ver o que Deus ele tem para você. E ele chama, ele está batendo, ele está chamando a igreja. Agora, mais interessante, ele não só bate, mas ele diz, se alguém ouvir a minha voz, porque aquele que bate é aquele que chama. Sabe por que as casas ali em Israel eram escuras, e se alguém batesse a porta, você podia abrir, você é um bandido e te assaltar, entrar na sua casa ali e te roubar. Então, geralmente, quando uma pessoa em Israel era costume, quando eles batiam, eles te chamavam pelo nome. Se era o Lucas, eu até chegar lá na casa dele, eu batia na porta, e para ele identificar, eu chamava Lucas, e ele ouvia a minha voz, ele reconhecia a minha voz, e ele abria a porta, porque ele sabia que não tinha perigo, porque era uma pessoa conhecida. E quem está batendo na porta não é um desconhecido, não é qualquer pessoa, mas é o próprio Deus que está batendo, e mais ainda, ele é aquele que te chama pelo nome. Ele fala, pode abrir que sou eu. E se você abrir, ele faz uma promessa. Qual que é a promessa que ele faz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com você. Meus irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus, ele quer ceiar conosco. A Santa Ceia é exatamente um reflexo disso, que nós temos uma comunhão verdadeira, uma comunhão genuína com Deus. E se você está ceando, você precisa discernir isso. Nós precisamos ter essa comunhão íntima e verdadeira com o Senhor Jesus. E você ouve a voz, sabe por quê? Porque você é filho dele. E ele te corrige, a palavra está dizendo, arrepende-te. Vai dizer o versículo antes, sabe por que ele diz isso? Porque todo aquele que ele ama, ele arrepende, ele não deixa o filho dele sem correção. Ele não corrige filho dos outros. Não é? Você corrige o seu filho, mas filho dos outros você não corrige não, né? Deus é a mesma coisa, filho dos outros ele não corrige não, ele deixa aí. O diabo já corrige ele já. Já pisa, já maltrata mesmo, é sem amor, sem nada, né? Mas se você é filho de Deus, ele te corrige. Ele te chama ao arrependimento. E você ouve a voz dele, porque você é filho. Agora, se você não é filho, você não ouve. Mas a palavra diz que a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele te dá uma oportunidade essa noite de você receber. Ele está batendo na porta, ele está te chamando. E ele faz então essa grande promessa. Olha, se você ouvir, eu vou entrar. E ele não só vai entrar, mas ele faz a promessa que ele vai montar um banquete para mim e para você. Meus irmãos, banquete é lugar de desfrutar. Banquete é lugar de você se deliciar. Banquete é lugar de você ali compartilhar a sua vida, não é assim? Natal não é assim, nem em casa a família era grande. Meu pai não tinha muito dinheiro, não, mas ele comprava coração de boi lá, recheava com bacon lá, as coisas que não tinha muito dinheiro, né? Aqui ficava até macio, ficava gostoso. Olha, a melhor carne que eu comia, que minha mãe fazia, que era 100. Porque nem casa não comprava bife, não, nem casa era 7, né, que ia comprar. Mas minha mãe batia tanto até que o negócio esticar, sabe? E temperava, gostoso. Era a melhor carne que eu comia. Eu já tentei comer carne, mas eu não consigo comer carne daquele jeito. E era carne de segunda, mas era feito com maior amor, era feito com maior cuidado ali. E a gente comia com a boca boa, com aquela alegria, a mesa sentada ali, sabe? Eu chegava em época de Natal, era aquela festa, aquela meninada que ia lá para casa. A gente ia para casa do outro também, ia fazendo safra daqui e dali. Eu comia umas 3, 4 vezes, né? Só não engordava porque criança ficava correndo, não engordava mesmo. Mas comia demais. Eu estou até tentando voltar essa época de comer e não engordar, né? Seria bom demais, né? Mas
Ceia fala disso, de você desfrutar. Deus está falando, olha, se você abrir, eu vou vir. E você vai desfrutar do meu amor. Você vai desfrutar da minha vida. Você vai desfrutar do meu cuidado. Você vai desfrutar da minha alegria. Você vai desfrutar do verdadeiro evangelho, das boas novas que eu tenho para você. Eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te renovar, eu vou te libertar, eu vou encher a tua casa de luz, eu vou encher a tua casa de bênção. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Meus irmãos, Ele está batendo na porta, abre o coração, venha ceiar com Jesus. A Santa Ceia vai acontecer aqui hoje, mas mais do que isso, ceia com Ele todos os dias. Ele está batendo na porta do teu coração. Deixa Jesus entrar. Ele fala isso para a igreja. E Ele continua, olha, se você ouvir, eu vou ceiar. E Ele vai concluir a promessa dele. Você vai reinar comigo. Que coisa tremenda, né? Sabe por que você está sendo preparado e você passa por tribulação e provação? É porque você está sendo preparado um dia para governar esse mundo com o Senhor Jesus. Não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei o que Jesus pode fazer na tua vida. Eu sei como Ele pode mudar a tua história. Talvez você chegou ali arrastando ali. Deve ficar até cheiro ali de borracha, de sapato. Mas quando você chegou aqui, Ele está aqui para te dar fé, para te encher de ânimo. Talvez só Deus sabe a dor que você está sentindo. Eu mais que eu posso entender, eu não consigo. Jesus, liguei para uma pessoa, a pessoa perdeu o filho, perdeu o outro, perdeu o irmão, e estava em depressão profunda. Eu falei para aquela pessoa também, eu já passei por depressão, mas mais que eu posso tentar entender a sua dor, eu não consigo. Mas Jesus entende a sua dor. A pessoa fala, mas entende? Eu falo, entende. Ele fala, pastor, é por isso que eu não me matei. Eu falei, mas Jesus, Ele pode te encher de vida. Ele conhece o teu coração, meus irmãos. Jesus sabe da tua necessidade. Ele é aquele que pode te devolver alegria. Chama o Claudinei, ele vai orar por você. Já curte Santa Ceia, olha, medita na sua vida. Eu procurei trazer uma palavra para você meditar mesmo aí. Né, porque a gente possa ceiar com essa consciência cristã.